E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um backtest para colocar aqui no nosso canal. Vai logo dando seu like, seu joinha, se inscreve. E sem mais delongas, vamos ver aqui o que vai acontecer aqui nesse pregão. Bem, nós vamos operar aqui, né? Eu tenho aqui uma data que eu escolhi para a gente operar, para a gente fazer esse replay. Então, essa data aqui, ela é dia 21/5/2024. 21/5/2024. Nós vamos começar a analisar aqui no dia 20/5/2024 para a gente operar nesse dia, correto? Qual é a base fundamental do operacional do Ariel? Lembrando a vocês, se esse operacional é do Ariel, se vocês quiserem, entre aí, Scott Trader Raio-X de Mercado. Dá uma olhada lá que vocês vão direto na fonte. Aqui é mais para a gente estudarmos. Eu vou analisar com base no que o Ariel nos ensina. Então eu vou olhar aqui. A minha base aqui semanal é esse gatilho aqui, o 20, que é da semana anterior, correto? O que que eu estou vendo que esse preço está fazendo? Esse preço ele está em retração. Se eu pegar uma Fibo aqui e colocar aqui, ó, então eu consigo ver aqui que esse preço está em uma retração, correto? Porque ele tem mínima, máxima, então ele vem fazer uma retração, podendo atingir aqui o ponto máximo de retração desse preço, certo? Para depois ele fazer uma impulsão. Depois dessa impulsão, se ele vem e fecha um gatilho aqui, ele faz uma falha e provavelmente vai buscar fundo de Fibonacci. Então, partindo desse princípio que que eu tenho essa fibra aqui que ela está retraindo, correto? Colocar ela em vermelho. E eu também tenho essa outra fibra, que é da semana anterior. Quando tivemos essa fibra aqui, ó, do 19, então nós tínhamos pontos a ser retraído por esse semanal, correto? Então o que que aconteceu? O preço, ele fechou aqui, né? Ele já abriu com uma pequena retração, fez essa retração, fez a impulsão, voltou e fechou vermelho ainda. Então, o que que o próxima semana tende a fazer? A próxima semana tende a fazer o mesmo movimento, né? Se ele é um candle negativo, então ele tende a vir, ele já está fazendo isso, pagar para completar essa fibra vermelha aqui, ou podendo ser só até aqui no fundo. Ele vem pagar ele aqui. Se ele falhar isso aqui, aí sim ele concorda com essa fibra de alta e joga o preço para cima. Como a gente é day trade, e vamos olhar aqui para operar esse dia, então o que que eu vou ter que olhar aqui agora, né? Eu vou fazer as minhas marcações semanais. Minhas marcações semanais eu geralmente faço de verde. Toco aqui no imã, pego aqui a minha resistência e vou fazer minhas marcações. Qual é o ponto extremo dessa marcação? Para mim, é a máxima do 16. Então, vou marcar os gatilhos. Mínima 19, máxima e mínima do 20. A título de estudo, máxima do 19. Aqui eu vou ter mínima do 13, mínima do 14. Vou ter aqui em cima mínima do 9. Vou ter aqui também máxima do 13.
máxima do 11. Esse 10, ele é um gatilho porque ele tem um pequeno gap aqui, ó. Então ele se torna um gatilho também. Se vocês olharem no canal aí, lá eu tenho uma aula de gatilho lá, dá para vocês aproveitarem bem lá. Tá bom. Marcações semanais feitas. O que eu estou enxergando aqui? Que o preço está em retração. Então, até o momento, o preço está retraindo. Então, para o preço retrair, como ele anda pela teoria de Dow, né? Máxima, mínima, retração, impulsão. Já abriu retraindo, merece mais uma impulsão, né? Então vamos olhar nos outros tempos para ver até onde essa impulsão desse semanal pode ser. Então nós vamos lá para o diário. Então, vamos lá para o nosso gráfico diário. Chegando aqui no meu gráfico diário, o que que eu observo? Aqui eu tenho essa fibra preta, ela é uma semanal. E eu tenho mais fibra aqui, ó. Eu vou ter aqui uma fibra nesse 96 que ele também é gatilho. Ah, velho, por que que ele é gatilho? Você acompanhou todos os outros preços? Porque ele tem um gap. Ele abriu com gap de alto, testou para cima e fechou negativo. Então, ele também é um gatilho que merece o quê? Retração e impulsão. Retração dele pode ser aqui no 94. Retração dele. Eu tenho esses pontos aqui que ele pode retrair. Ó. Então, o que que nós vamos analisar aqui agora dentro dessa fibra vermelha? Vocês já viram aí a fibra preta, que tá aí, eu vou tirar ela. Espera aí só um minutinho, vou tirar essa fibra preta e vou colocar uma fibra aqui nesse diário. Nós somos day trade, então nós precisamos saber o que que vai acontecer dentro desse diário aqui para a gente operar esse dia. Sabemos que o preço veio, está numa retração e ainda deve esse pagamento desse 96. Então, o que que eu vou fazer? Vamos fazer minhas marcações, que são em azul, que são a diária. Como ele é gatilho, eu marco máxima e a mínima dele, né? Vou marcar máxima e mínima dele. Aqui eu tenho um ponto de retração ótima, mínima do 94. Eu tenho também o gatilho 95. Abriu verde, fechou vermelho também. Eu tenho 93 que apesar de ser verde, ele abriu negativo e fechou positivo. Então, ele também é um gatilho. O 92 da mesma forma, abriu negativo e fechou positivo. Então, ele também é um gatilho. Máxima 94, mínima e máxima 91, mínima, máxima 90, 89. Ó, o 85 já não é gatilho, ó. Ele já abriu acima verde e foi embora. Então o gatilho aqui é o 84. 84, 83. Lá embaixo eu tenho o 80, que ele é um gatilho por anatomia. Mesmo ele vermelho é um gatilho por anatomia. Eu tenho 79, 78. Eu tenho 76. Eu tenho 75. Eu tenho 74. Aqui são mais a títulos de estudos. E aqui em cima eu vou ter o 78, 79, 77, que é um gatilho por anatomia, né? Que ele faz muito sentido aqui. Então, essas são minhas marcações diárias. O que que eu estou observando aqui no preço? Olhando o preço. Esse preço, eu tenho uma fibra de baixo, então ele merece uma retração e uma impulsão.
né? Se ele merece uma retração impulsão e eu vou operar nesse dia, o que que eu vou fazer? Vou lá para o meu gráfico de 120 minutos. No meu gráfico de 120 minutos, eu consigo enxergar os meus pontos de retração melhores. Eu vou operar esse dia, que esse dia abriu no fundo, não abriu no topo, fechou no fundo, né? E fez uma retração, uma impulsão e tá tentando aqui fazer uma retração de novo. Mas tudo depende da abertura, pois o candle 5 não rompeu tudo. Ele abrindo aqui no fundo, ó, nessa região aqui, ó. Tanto ele abrindo nessa região, nessa região, eu vou pensar por falha de baixa para comprar a retração desse diário. Onde fica a retração desse diário? Nos gatilhos que se aproximam de 150, dos 50%. Pode ser aqui, ó, mínima do 3. Então, vou apagar aqui, vou pegar aqui que eu marco essa linha minha, geralmente eu marco ela de fúcsia. E eu vou pegar aqui e vou marcar essa mínima do 3 aqui, que ela faz muito sentido para mim. Tirar o ímã aqui. Para mim ela faz sentido, por quê? Porque ela está na zona de 50%. Então ele chegando nessa região aqui, na região da linha semanal aqui, na máxima aqui, ó, do 2, a gente vai ter as respostas se ele vai falhar alta para fazer a venda desse diário e podendo completar aqui no 127.610, porque ele ainda é uma retração do semanal. Abertura aqui acima, de toda forma eu aguardo. Abriu aqui em cima e o preço está indo embora. Para mim pensar em compra direta, só se ele vir fechar um 120 rompendo tudo aqui, ó. Se ele vir fechar um 120 rompendo aqui, depois de fazer algum testezinho aqui e fechar aqui para cima, a única possibilidade que tem é dele fazer uma retração, mais ou menos aqui, tentar uma impulsão, essa volta dele aqui para fazer a retração de alguns candles menores, tentar uma impulsão, fazer uma micro falha e eu comprar a posição do 120, já podendo ser a impulsão semanal. Semanal é negativo, semanal não, a da pernada maior, né, que é a tendência. Então, vamos ver a abertura do preço. Vou abrir ele aqui. Tá. O preço está abrindo no 50% desse candle 5. O normal é ele fazer o quê? Vir para baixo para pagar esse 5, né? Se ele estruturar alguma coisa que eu não vou vender ainda, mas ele tem possibilidade de vir até aqui. Agora, se ele paga ele aqui, deixa um candle positivo e falha esse positivo, aí eu vou vender já para pegar a impulsão do diário, porque aqui também é um dos alvos do diário. Então, qualquer candle, ele tocando aqui nessas linhas, a gente já pode pensar numa venda de gatilho, porque o melhor ponto dele é aqui, ó. Aqui, aqui, e já abriu no fundo. Então, essa é a nossa pré-análise e vamos lá para o nosso replay e ver o que a gente consegue. Se a gente consegue aqui sair positivo nesse nosso replay.
correto? Então, o que que eu estou aguardando? Que ele teste aqui em cima ou até aqui assim, faça uma falha para a gente vender ele até o fundo desse gatilho 5 aqui, ó. Deixa eu abrir o gráfico aqui para a gente começar ele. Vou operar com 2 contratos, com a meta é R$ 200 de gain ou R$ 100 de loss. Meta é inegociável. Vou colocar aqui no nosso simulador. Vou colocar aqui 2 contratinhos. O preço, ele já está abrindo na região de 50% desse gatilho aqui, ó. Correto? Então ele já está abrindo aqui, mas ele merece um testezinho para cima para ele vir e deixar um sinal aí para a gente fazer nossa operação. Vamos soltar o replay aqui. Fez um testezinho para cima. 1 minuto. Já está nos deixando aqui a dica que dá para vender nele aqui para ele vir para o fundo, só que 1 minuto ele é muito pequeno. Mas já dá. Para vender o quê? Para vender e já está no alvo. Para vender aqui esse 120. Correto? Então, se ele esse 3 minutos continua acima das linhas aqui, ó, eu vou aguardar a retração dele, a impulsão e a tentativa de falha, porque se ele falhar, eu vou comprar a retração do diário. E se ele já romper as linhas, a gente tenta uma venda para pagar somente o gatilho, correto? Para receber somente o gatilho. Então, mas aqui daria. Aqui já daria uma venda. Uns 50% dele. Chegou na linha protege porque ele vem pagar primeiro esse 120 minutos. E ele pode dar uma boa pontuação. Tá fazendo uma retração aqui do 2. E vai tentar mais uma vez impulsionar. Aí não é minha região de venda, porque aí é um fundo. A não ser que ele rompa tudo fundo aí, um gatilho maior aí, deixa oportunidade. Porque você faz isso aí, antes dele retrair o, o diário, você pode tomar a retração do diário na cabeça, bem aí, ó. Vou pôr aqui na velocidade 2, para a gente ganhar mais candles. Vamos operar aqui até 30 minutos. E vamos ver aí o que vai dar. Ó, agora vem uma impulsão do 3 minutos. Essa é a retração dele. E aí vem a impulsão dele. Eu vou tirar aqui essa Fibonacci. E nós vamos agora usando Fibonacci candle a candle, que o preço começou agora. A gente analisar aqui o que está acontecendo. Ó, máxima, mínima, retração, impulsão e já está vindo para fazer uma falha. Se ele fechar acima do 1 aqui é uma falha. Só que, porém, somente se o 5 minutos fechar positivo. Fechar positivo vem uma retração e uma tentativa de impulsão. Vem a retração dele. Se ele tocar aqui, ó, eu vou entrar. Vou fazer essa retração dele. Isso.
Fiz a retração. Meu ponto de proteção é aqui, ó, bem abaixo. Que eu tenho que aguardar a impulsão desses 5 minutos. Agora eu vou aguardar a impulsão dele, porque aqui, ó, você tem dois alvos, você pode esperar. Aqui na linha e eu tenho até o fundo dele, entendeu? Agora vem a impulsão dele. Agora estou aguardando a impulsão dos 5 minutos. Após a impulsão dos 5 minutos, você cola o stop e aí não tem mais chance, né? Vai fechar o 10 minutos agora. 10 minutos fechando negativo. O que vamos ter que pensar? Ele abaixo das linhas. Abaixo das linhas aí, ele não retrai, ele pode até estopar. Acima da linha, ele vem fazer a retração dele. É onde dá uma chance para a gente sair desse trade aí e recuperar ao menos um pedaço desse loss, viu? E ele já está abrindo na retração. Ele já pode vir de uma vez. Ó, vai fazer um teste para cima e vai 0 a 0. Fazendo ainda a impulsão do 5 e a retração do 10. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Aguardar o quê? Eu tô querendo uma compra. Mínima, máxima, retração e impulsão, né? Então aí, ó, tá vindo a impulsão do 10. Onde é a impulsão do 10? Até aqui, assim, mais ou menos, ó. Ou onde ele falhar aí. Ó, a impulsão do 10, impulsão do 5 e do 10. Então aí pra mim não tem problema. Ele me tirou lá no, ele me deu a oportunidade de sair aqui, ó, no 0 a 0, porque o local mesmo de entrada era aqui ou aguardar aqui nas linhas, ó. Correto? Então vamos aguardar a impulsão do 10, essa impulsão do 10. Se ele passar daqui, ele vai terminar lá aquele movimento que eu falei que ele pode vir até aqui já impulsionando o diário. Mas sem retrair, pelo menos até aqui assim, ó. Ou até aqui nessa próxima linha aqui, ó, no 700, é mais complicado descer com ele. Agora, se ele deixa um 30 minutos rompendo essas linhas aqui, compensa fazer uma venda, proteger na linha e ver se ele vai ou não. Tudo aí é nuance. Já pagou o 10, já falhou o 10 com o 13, aqui já daria uma comprinha. Só que aí você fica de olho em quê? Compra, protege rápido, porque ele pode chegar até aqui, mas está em continuidade ainda. Só que agora a gente já tem que ficar de olho aqui, ó. 15 minutos negativo. Ele vem pagar ele de novo. Vem pagar ele de novo. Abaixo das linhas, retração e impulsão. Acima da linha, o pagamento dele pode ser só até na linha, viu? Geralmente, quando esses candles têm um pavio aqui, ó, ele gosta muito de testar esse pavio dele aqui para depois ele ainda é obrigado a pagar o 15. Você dá uma micro falhazinha de alta bem aí, ó, nessa
nessas linhas aqui, ainda vale uma vendinha ainda. E se ele for direto, sem pagar o 15, aguarda outra oportunidade. Ele já foi o candle que já fechou, já foi lá embaixo, fechou na retração. Então ele tá vindo para fazer a retração do diário. Já tá indo fazer a retração do diário. A partir do momento que ele pagou o 10 aqui, você compra ele aqui, ó, no 14 aqui, ó. Aqui já era uma falha. Subiu aí 260 pontos. Mas ele ainda deve uma impulsão desse M15. Aonde fica a impulsão do 15 minutos? Aqui, ó. Aqui na linha. Porque ele fechou acima da linha, então. Aí, ó. A impulsão do 15. E já podendo ser a impulsão do diário, porque ele já foi lá próximo aos 50% dele. Porque o gráfico é confirmação. Eu tenho essa confirmação ainda que o diário pode pagar e não. Agora esse 10 minutos fechando abaixo, vai fazer de novo. Retração e impulsão. E ele verde, ele vem, faz um testezinho aqui, porque já pagou 15 minutos e vai subir de novo para se pagar. Ele vermelho abaixo dos 57, abaixo das linhas, ele faz só uma retraçãozinha e vai cair de novo. E esta aí eu não pego. Por que que eu não pego? Porque tem essa linha bem aí que ele não rompeu e ele ainda pode voltar. Então, eu sou paciente. O que eu vou fazer? Vou aguardar. Agora, se ele retrai lá em cima para mim pegar ele, depois descer com ele, beleza. Olha o 3 minutos lá, rompendo o alinhamento, indicando que ele pode fazer uma retraçãozinha na linha e impulsionar. Ó, retração do 3. Agora ele tá vindo fazer a retração. Aí se o cara compra aí embaixo aí, ele fica à mercê do preço. Se ele vende bem aqui, porque o 10 minutos fechou e tá indo embora sem mim e eu vou me embora com ele. Ele vai pegar um stop bem aí na retração do 10 minutos. Então, aguardo o 10 retrair. Aonde que são os pontos de retração do 10? Vou pegar aqui uma linha aqui pontilhada. Pausar aqui. Esse 10 pode retrair até aqui, certo? Mas ele pode retrair até aqui, que é a região de confluência 50% dele. E pode retrair até no 18 aqui, ó. Porque esse candle de 10 minutos é um candle que retrai muito. Então, vamos aguardar aí. Uma, uma boa. Bem aqui ele já pode começar. Como ele foi para baixo primeiro, eu aguardo ele fazer uma retração e uma falha, uma micro falha, um sinalzinho que ele realmente vai jogar para baixo. 24 é retração. Fechou o 8, tem que aguardar fazer retração, impulsão dele. Retração. Tem que subir pelo menos até aqui assim, ó. A impulsão do 3.
que ainda compõe a retração do 10. Ó, pode vir até aqui, ó. E ainda ser retração do 10 minutos. Retração, impulsão do 5. Quer vender esse 10? Põe aqui, ó. Mínima, máxima. Aí aguarda fazer uma. Já fez, né? Uma retração, uma impulsão e aguarda ele fazer uma falha. Fez uma falha aí, aí vem a impulsão do 10 para transformar o 30 minutos em negativo. Onde é uma falha aí? Aqui, ó. Aí, ó. Ele já tá vindo. Mais em cima. Aí, ó. O lugar de vender era aqui. Agora que ele impulsionar o 10 aí. E podia ser só até na linha, viu? Tá mais arriscado aí tomar esse stopzinho aí. Proteção aqui acima da linha. Vamos aguardar aí. Ó, pagou o 10. Pagou o 10 na segunda linha aí. Deixa eu pausar aqui só para me tirar aqui esse preço aqui, porque senão ele vai atrapalhar aqui, olhar aqui. Aí. 3 minutos tá dando continuidade, já tá ajudando no trade. Então vamos ver aí o que que vai rolar, né? Por que que eu ainda tô segurando? Porque eu tô olhando ver se esses 30 minutos aqui vai fechar negativo, abaixo das linhas. Mas a entrada corretinha aqui era na linha aqui que eu coloquei. Quando chegasse aqui, só que pegou mais embaixo aqui. Tá em continuidade. Então aqui já dá para. Se ele voltar e tirar, a gente entra de novo pelo 30. 30 minutos vai fechar. Então, 17 segundos. A gente sabendo que nós estamos na impulsão do diário. Então, esses 5 minutos tem de quê? 30 minutos vai fazer uma retração. Eu posso puxar meu stop mais aqui, porque os 50% desses 30 minutos, onde é que ele mora? Tem que saber onde ele mora. Ele mora aqui, ó. Na linha lá, ó. E ele podendo voltar só aqui na linha, porque ele rompeu a linha, viu? Então, retração, impulsão do 5. Impulsionou o 5. Impulsionou o 10. Eu vou voltar o meu stop aqui pro 0 a 0. E eu quero agora que ele rompa esses alinhamentos aí e venha me dar minha meta, ou pelo menos vir até aqui. Tá rompendo, tá impulsionando. Vou guardar aqui esses 70 pontinhos. Pronto. Guardei esses 70. Ele ainda tá na retração do 30. E aí tá na zona de retração do 30. Que é até lá onde eu coloquei a linha lá, ó. Traindo. Tá? Eu ponho aqui acima e vou aguardar a impulsão dele. Eu quero a impulsão do 30. Ele já pode ter impulsionado, mas como eu falei, agora ele tem que dar mais uma impulsão. Na hora que ele der essa impulsão, eu vou me proteger.
vem para impulsão. Retração, impulsão do 3, falha do 3 minutos aí, ele vai pagar o 30. Ó, pagando 30, né? E retraindo 5, viu? Então, e agora já tem que ficar veaco. Se voltar e tirar, beleza, não tem problema mais não. Porque aí é uma retração do 5 e a impulsão do 30. Já impulsionou. Agora, se ele falhar esses 5 aqui de novo, aí vale uma venda novamente, ó. Uma FIBO no 5, foi o único que sobrou de alta, né? Ele já fez a retração dele, agora está fazendo a impulsão. O 3 minutos já está dizendo o quê? Que ele está querendo cair, mas ele ainda falta uma impulsãozinha desse 5. Eu preciso dessa impulsão do 5 para mim a favor do 30. Ah, pegou lá no lugar bom, voltou, tirou. Não tem problema. O trade ele é feito de o trade ele é feito de tentativas, né? Eu não posso arriscar uma tentativa. Ah, mas eu tenho um 30 minutos de baixa, mas ele já foi lá embaixo. Ah, já se pagou? Não, eu tenho 5 para pagar. Agora, se esse 5, esse 10 me vem e me vira negativo, ele continua 30. Mas se ele vira positivo, ele ainda vem pagar ele de novo. Por que que eu saí desse trade aqui no 0 a 0? Porque esses 5 minutos ainda podia jogar lá em cima. Ele podia jogar aqui, ó, nessa linha. Aí eu fico aí com cara de tacho. Após ele já ter dado essa impulsão ali, ó, do 10 minutos. E aí o que é que acontece? Ele vem, me estopa, vai lá, faz a falha, vem, paga aqui embaixo. Então, aguardemos. Ó, vai fechar o 10 minutos agora, ó. Positivo. Tá abaixo da linha? Tá. Então, mais uma retração, mais uma impulsão. A impulsão dele pode ser só até na linha. Ó, vem uma retração. Aí tem um duplo sentido, ó, por causa do 30. Retração e impulsão do 5. Querendo entrar nele aqui, dá, ó. Você entra, quando chega no fundo, protege rápido. Se ele voltar, ele vai pagar o 10. Olha lá, ó, o que ele fez, ó. Foi lá, voltou, né? Vai continuar? Vai falhar? Só os próximos vão dizer. Para mim fazer uma entrada aí, tem que pagar esse 10. Pelo menos na linha. A hora que ele for lá na linha lá, pagar o 10, aí ele vem e faz outra falha. Aí sim, eu entro a favor do 30 minutos que é de baixa. Por quê? Porque o 30 minutos não rompeu o alinhamento. Continuidade aí dos 5 minutos, tá na continuidade da baixa. Tá pagando 5 minutos, ó. O cara entra aqui nos 50% dos 5 minutos e leva até no fundo dele, protege aqui no 0 a 0 e deixa ver se ele vai pagar o diário aqui embaixo, né? Mas eu só vou com ele depois que ele subir aqui, fizer outra falha. Ó, agora ele tá indo pagar o 10, ó. Agora ele tá indo pagar o 10. E ainda não pagou. Quero um pagamento dele aqui assim, ó. Não veio aonde eu quero, não entro. É fácil. Agora esse 15 minutos vai fechar. O 15 fechando negativo, abaixo do alinhamento, retração, impulsão do 15.
Aí sim. Aí ele está concordando que ele vai seguir o seu irmão 30 minutos de baixo e vai passar da onde ele já foi. Correto? Ó, retração do 15. Retração do 15. Vou pôr aqui. É muitos pontos, é. Esses esquerdas costuma voltar muito. E outra, ele não foi lá não rompeu aqui o alinhamento. Ainda pode vir pagar esse 10 lá em cima, para depois vir pagar o 15. Mas como retração do 15 minutos ele não te dá a chance de aguardar uma falha, então eu entro nela. Quando ela vier na linha aqui, eu protejo. Ó, vindo fazer uma impulsão. E ele pode vir até aqui assim. Ainda. Só os próximos minutos vão dizer. Por que que eu entrei no 50% do 15? Porque ele pode não ir lá em cima. Porque tem um 30 minutos empurrando para baixo. Entendeu? Mas também ele pode ir lá em cima. Se ele fizer uma microfalha aí no 1 minuto, no 3 minutos, ó, o 3 minutos tá falando que ele vai subir mais. 1 minuto tá falando que ele vai subir mais. Pra quê? Pra pagar o 10. Por que que meu stop tá lá em cima? Porque ele pode ir até lá em cima, mas também pode só até nas linhas. Então, quando ele descer para pagar o 15, eu faço minha proteção. E eu posso tomar um stop bem aí, viu? Ó, eu tenho até aqui pra mim tomar esse stop. Vai fechar o 10 agora, que é a retração do 15, o pagamento do 10. Agora vem uma retração do 5, impulsão do 5. Retração, impulsão do 10. E eu já estou dentro do trade. Eu já estou com grande risco de ser estopado. Correto? Por quê? Porque eu fiz uma operação pelo 15 minutos de baixa, não rompendo os alinhamentos. Então, o que que eu deveria ter esperado? Algum outro me falar que ele ia romper esses alinhamentos para vir por 128, 165. Mas eu já estou no trade, eu tenho que confiar no meu operacional, no operacional que eu estudo, que a teoria de Dow, ela tem que pelo menos se pagar. Mas aqui ele está me dizendo o quê? Está retraindo e ainda vai fazer mais uma impulsão. 3 minutos. Olha, está em continuidade. Pagando 5, pagando 3. E ele pode vir até aqui, ó. Só que meu stop maior aqui é 250 pontos. Então, é só até onde eu posso ir. Respeitar o operacional, respeitar o que você pode fazer é essencial. 5 minutos fechando positivo, ele ainda vai mais uma vez para cima. Onde eu estou falando que ele pode me estopar. Mas eu ainda tenho a possibilidade desses 15 minutos em fazer o pagamento dele. Então, isso aí que eu disse, ó. Viram aí?
Como é que uma operação pode dar certo? E aqui o erro não foi do operacional, o erro foi meu. Por que que o erro foi meu? Se esse 15 minutos fecha abaixo desses dois alinhamentos, aí sim, eu poderia fazer a venda nos 50% dele. Como ele fechou acima, eu deveria aguardar uma falha desses candles que sobrar de alto, que é o 10 minutos, que fez retração e impulsão, para depois eu poder fazer a minha venda pelo 15 minutos. E ele pode voltar todinho daí. Ah, por que que o preço subiu? Porque ele tinha pago 10 minutos. 10 minutos era de alta, depois fechou mais um de alta. Então ele vai pagar ele. Aí ele pode falhar, transformar uns 60 minutos de baixa para vir. E se ele transformar os 60 de alta, vai ficar do jeito que eu falei aquela hora. Ele vai buscar uma retração mais acima do diário. Ele vem faz uma retração, 50% e a impulsão. Agora, se ele romper aqui a máxima do 10, ele vem pagar o 15. Olha lá onde foi meu stop. Ó. Meu stop foi bem aqui. Paciência. Vamos ter mais uma paciênciazinha. E vamos ver se a gente consegue pegar ele. Aqui agora nós dependemos do 60. 60 positivo, faz uma retração do 30 e impulsiona de novo. Negativo, retração do 30, ele vai dar primeiro um chutinho para cima, que é para retrair esse 5 e pagar o 30, e aí que ele vem a favor do 60. E nós vamos pegar essa venda. Ó, já veio foi direto. Então, nós tivemos aqui um stopzinho. O ponto de venda do diário é aqui, mas a gente não aguentava mais esse stop desse tamanho. Então, tranquilo. Estamos dentro do estudo. E ele ainda pode voltar e pagar esse 30, viu? Não deu para mim pegar a impulsão dos 60 minutos. Por quê? Porque ele não foi para cima primeiro. Ele tinha um 15, ele tinha um 5 positivo, 30 minutos, 15 minutos. Então, eu tinha que aguardar primeiro ele fazer um testinho para cima. A analogia tá correta. Ó, agora ele vai pagar o 30. Ficaram-se os candles positivos aí. Então ele tenderia, ainda tem, a tendência dele seria subir um pouco, fazer uma microfalha e vender os 60. Mas o 60 já está pago.
E esse movimento tá bem lateral, né? A gente olhar aqui, ó, nos 5 minutos aqui, ó. O movimento tá bem rabiscado, bem lateral. Mas vamos aguardar uma nova oportunidade aí. 5 negativo. Testezinho para cima. Mais um pagamentinho dele. Pode ser que ele não faça por causa do 30, que aqui já pode ser a retração. Mas todo candle tende a pelo menos fazer um pagamentozinho dele. 30 minutos pagou. Pagou lá nas linhas, lá em cima. Mínimo de 56. Pulsão do 30 ainda. Pulsão do 30. Agora vem. Rompendo as linhas. Quem tá fechando agora? 10 minutos. Vem. Retração. Tá rompendo todas as linhas aí. Era bom ele romper também os 6 aqui. Aí vem a retração e impulsão dele. Retração. Pode ser só nas linhas. E já foi a impulsão também. Retração e impulsão. Por que que eu não vou comprar ele? Porque ele tá na 50% diário. Ele tá na média, na faixa aí dos 50% do dia anterior. O que você tem que pegar aqui, ó? Os 5 minutos. Fibo nele. Retração e impulsão. E vai fechar agora o 15. 15 fecha positivo de novo. Retração e impulsão do 15. Fibo no 15. Cinco minutos voltando para dentro do movimento.
Retração e impulsão do 5. 15 também é positivo, mas aí eu aguardo a retração do 5. Ó, retração de 5 e a impulsão dele. Impulsão do 5 no fundo. Vai. Ele rompeu a linha, então eu aguardo lá no fundo dele, ó. Se voltar e tirar, consequência do trade. Mas aí pode ser também a impulsão do diário. Aí eu peguei só pelos 5 minutos. Retração e impulsão do 5. Vê aí o que ele vai me dizer. Ó, tá no ponto de retração do M10. Mas eu tenho um diário para pagar. E pode ser a dele, viu? E a do diário ela é aqui, ó. Retração, impulsão do 3. Pode ser que tire. Pode. Mas eu tenho que aguardar a retração e impulsão do 3 minutos lá. O 3 minutos não fechou lá, rompendo uma linha. Eu preciso da impulsão dele. E a retração do 10 ainda. Que pode ser o pagamento do 15. Agora, quando ele abaixar aqui, aí eu protejo. Ele bater aqui assim, para pagar o 3. Aqui ainda foi uma retração do 3 minutos. Eu quero a impulsão dele. Retração e impulsão do 83. É, meu filho, fecha abaixo. Você vai jogar lá em cima de novo. Retração, agora a impulsão. Retração do 5, ainda tem mais uma impulsãozinha, mas estamos a favor do diário. Vai fechar um 30 agora. Esse 30 de preferência seria lá embaixo. Aí, ó. Agora impulsionou. Agora aqui eu já não fico de bobeira mais não. Qualquer coisinha aqui agora ele volta tudo. Segurando aí na linha. Não quer romper a linha. Já está em continuidade. Retração e impulsão do 3. Aí rompe o alinhamento. Rompe o alinhamento. Isso. O ideal seria esse 30 minutos romper isso aqui, ó. Ainda vai vir retração. Pra dar mais uma impulsão. Eu vou jogar aqui no 0 a 0. Se ele tirar, eu entro de novo.
Ó, tá dando a impulsão dele. Pra quê? Pra mim já pagar esse diário. O diário já tá pago aí. Vai romper? Vai no fundo? Continuidade. 92, 93 ainda tá indo. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou proteger aqui meu capital. Que é o capital que eu tava perdendo ali. Então agora eu tenho grande chance de desse preço ir para baixo, né? Só falta retração do 3, retração do 3, agora impulsão do 3, retração, vamos fazer a impulsão daí, impulsão do 3, é aí, ó, 95, 95 é a impulsão do 3, impulsionando, também retração, impulsão do 5, impulsão do 5. E aí também real, viu? Se a gente não tivesse tomado aquele stopzinho, nós já estaria na meta, né? Mas a leitura foi corretíssima. Peguei o stop tentando vender. Agora aí é alvo. Agora aí é alvo. Retração, impulsão do 3. Era bom que esse 10 fechasse rompendo. Venda linda, né? Vendinha aí, ó, de 500 pontos. Vendinha de meta. Impulsão do 3. E esse preço ele pode chegar até aqui, ó. 127.610. Atração e impulsão do 10. Atração 10 pode ser só na linha aí, ó. Retraiu, impulsionou, falhou. É hora de sair. Atração do 10. Pode ser até aqui, ó. Essa linha preta. Por quê? Porque ele teve rompimento aí no fundo do diário. Então ele faz uma retração. Quando ele fizer a impulsão, protege. Ó, 34 que é retração. Ainda deve uma impulsão. Retração do 10. Eu vou ver até onde ele vai. Porque o diário tá pago. Mas ele deve a impulsão desses 10 minutos que rompeu tudo. Confiando em quê? No operacional. Agora, quando ele impulsionar, que ele chegar nessas regiões bem aqui, ó, aí eu protejo. Aí não tem mais conversa, não. Aqui, ó, pode vir só até aqui, ó. Tá voltando demais. Mas por
quê? Porque ele já pagou o seu preço. Aqui ele falhou. 102 para quê? Para retrair o 10. Eu fiquei na operação. Por confiar no operacional, ele pode me tirar até no zero, viu? Ele pode me tirar bem aqui no zero. Já pode ser impulsão aí semanal aí, mas sem pagar esse 10 aí. Se ele engolfar ele aqui, ó, acabou. Vamos ver aí o que que ele vai fazer. Ele voltou lá na minha entrada. Vou botar aqui na velocidade maior aqui, que se ele já voltar lá e tirar, nós já para. Esse replay. Engolfou aqui, viu? Vai voltar e vai tirar, ó. Vai embora. Pode ir embora. Não sei que fecha um tempo maior aí já negativo, mas até agora ele tá me dizendo que ele vai tirar lá em cima. Vou pôr aqui na velocidade 10 aqui só pra gente ver o frigir dos ovos. Ó, ele veio aqui, ó, retração do 10 minutos, ó. Deu uma oportunidadezinha aqui. Se fechar esse 30 positivo, ele joga lá em cima, um de novo. Ó, aqui já tá falhando 5 de baixo, ó. Deu mais uma colherzinha de chá. Ele vem pra pagar aquele 10 que ele deixou de pagar. Retração do 10, impulsão do 10. Funcionou? Ah, tô aqui agora. Aí, agora depois dessa descida aí, ó, retração e impulsão do 120, retração e impulsão do... É, agora vamos aguardar ver se os grandes vai impulsionar também. Então 120 ali rompendo ali, ó. Ele tem até aí, essa região desse alinhamento aí pra ele ir, ó. PDC, que é o 50% dele, né? Olha lá, ó. Região de 50% dele é aí, ó. Ó, e não falhou ainda pra ele não. Mas ele ainda deve ele. Tá na zona dele. Que a piscadinha que der pra baixo, ele vai cair. Pagar os 120. Tração, impulsão do 10. 13 aqui é a retração do 120. Mas ainda deve uma retração e impulsão. Vai dar o pagamento desse 5 aí. O que ele vai fazer? Retração e impulsão do 10. 10 minutos ali também.
Mas foi uma operação linda. Aquela aqui, ó. Essa venda aqui foi linda, pegando a retração do sim, que é a impulsão. Tá falhando para jogar para cima aí, ó. Ó, 10 minutos lá, ó. Vai lá, vai tirar. 120 pode ir até mais em cima um pouco. Agora vamos pela analogia. Retração do 154, 153. Falta a impulsão. E a falha. Retração. Faz a impulsão. Impulsão falhou já. Aquela jogadinha para cima. Vai. Aquela para cima. E aquela para baixo. Vai lá, nadinha. Impulsionou. Acabou. Impulsiona 120. Você tem que impulsionar. Você tem que impulsionar aqui, ó. Pra bater nessa meta. Ou seja, se tivesse pego tudo que o mercado deu, já tinha batido meta faz hora. Mas estamos tentando aqui, estamos estudando e vendo as probabilidades, né? 120 já tá se pagando aí. Ainda vem uma retração, impulsão do 6. 3 também é negativo. Então, vamos aguardar aí. Mas a minha convicção sempre foi para vendar. Não fiz nenhuma compra. Botei aí numa velocidade mais rápida. A gente vê se ele vai logo lá no alvo. Deu alvo aí de 120. Vai passar? Se ele fizer uma micro falhazinha aí, tem que sair. Porque aí ele pode voltar ainda, como ele tá lateral, ele pode voltar esse preço tudo. Retração e impulsão do 3. Retração. Agora vocês que ficar aqui acima. Tchau, obrigado. A retração do 5 ainda. A impulsão do 5. Pode subir muito. Retração e impulsão do 10. Olha que pode subir muito. Que desse.
Retração, impulsão do 5. Impulsão do 5. Ou seja, se as duas vendas que a gente fez tivessem saído no alvo, já estaríamos na meta, né? Então, alvo é alvo, não se discute. O preço ele tá lateral, tá voltando muito e não tá dando nenhuma super tendência. O 94 ali falhou para ele fazer uma retração mais em cima, ou podendo até ser uma falha, né, de movimento, porque o 120 já pagou no fundo. Aí temos aí um 30, um 60 que ninguém rompeu nada, mas já se pagaram. Então, também só a mercê do preço. E foi um excelente backtest. Mas quando houve esse rompimento aqui, ó, do 10, quando ele chegou aqui que eu fiz a minha venda, ele poderia sim ter voltado aqui nessa linha de novo. Só porque que ele não voltou, que ele subiu muito, porque o 11 engolfou ele e voltou para dentro do movimento. Só que esse movimento ainda é de baixo. Temos aqui um 30 minutos de alta, que já está na região de 50% dele. Ele vai impulsionar ele, não tem sombra de dúvida. Ó, aí, ó, já falhou e vai impulsionar. E ele pode passar e reverter o mercado todinho. Então, e ele também pode ser retração dos 60. Mas eu não compro aí. Só compro, só compro depois que ele for lá embaixo, aqui de novo. Fizer outra falha aqui, aí sim eu posso comprar uma reversão do movimento. Ó, retração e impulsão do 15. Então agora ele vai voltar na linha. Agora se ele fizer uma falha aqui na região da linha, aí sim eu compro de novo. Retração e impulsão do 10. Impulsionou. Fechar esse 206 acima de todo mundo é falha. Continuidade. Agora eu só digo uma coisa. Dessa vez eu protejo. Pelo menos o capital tá protegido. Agora eu já vou proteger Kendo a Kendo. Ação do 5.
E vem mais uma impulsão do 5. Aí é o fundo do movimento onde ele já teve. Como ele tem rompimento, ele deveria buscar o próximo alinhamento, né? Que o próximo alinhamento é 127.880 e agora tem um 240 já empurrando também. Mas uma microfalha aí, ó, igual esse 5 aí, já pode pôr a barba de molho. Retração, impulsão 252, ainda está em continuidade. Está em continuidade, eu já vou botando aqui, ó, diminuindo. Retração. Agora eu tenho mais uma retração e mais uma impulsão. Se o 10 fechar positivo, eu caio fora. Negativo eu ainda continuo. Retração e impulsão do 10 ainda. Está em continuidade. Aqui, gente, aqui já deu meta, ó. Se tivesse, não tivesse pego aquele stop, já estaria na meta, né? Mas o movimento aí já está querendo falhar para fazer sua retração. Não chegou ainda lá no alvo, que é próximo ao 277 ali, 880. Então, vamos aguardar aí, ver se ele ainda dá mais uma esticadinha. Em uma zona de guerra. Tem que ficar atento aqui, ó. Deu outro verde, acabou. Ó, igual ali, ó. Ali já tá falhando, aqui também. Então ele já vem provavelmente já para tirar nós aí. E agora eu já me protejo aqui mais um pouquinho, ó. Caiu. E garoto. Lá onde a gente queria. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa aí. Eu tive que colocar na velocidade 10 aqui nos últimos dois trades aqui que eu realizei para levar ele lá no alvo, né? Mas aqui, ó, só uma análise aqui rapidinha. Tentamos vender aqui, veio e tirou no 0 a 0. Tentou vender aqui, veio, né? Deu muitos pontos. Isso a gente não pode negar porque ele veio aqui, ó, e deu pra gente aqui, deu 200 pontos aqui. Não segurei esses 200 pontos, por quê? Porque eu tinha um tempo maior fechando ali, poderia pagar ele. Então, fomos aqui. Aqui nós pegamos nesses pontinhos aqui, ó, até aqui. 95 pontos. Fiz a venda aqui. Ele me deu aqui 50 pontos aqui. Falhou e me estopou aqui com 263 pontos. Depois ele subiu mais 60, 70 pontos, fora do meu gerenciamento, já não daria mais. E desceu esses 400 pontos. Beleza, não pegamos nenhuma dessas operações. Mas pegamos aqui uma maravilhosa. Por quê? Porque ele tinha que pagar um 15 de alta. Mas antes de pagar o 15, ele tinha que pagar os 5 minutos. Então, quando ele retraiu aqui, vendeu,
segurou no 0 a 0. Ele ficou dançando, dançando, até que ele desceu aqui e pagou quase 600 pontos, né? E como não saiu do trade, ele voltou e praticamente tirou, né? Que ele ainda não tirou nessa daqui, nessa primeira descida. Ele foi tirar lá, ó. Quando ele desceu aqui, que ele voltou aqui, já era para ter saído. Então ficar de olho no 1 minuto aqui que ele pode te dar a saída. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado. Espero que tenha gostado e vamos para mais estudos.